O meu trabalho a respeito da poesia visual começou mais ou menos em 1994, quando eu ouvi de uma professora que poesia visual não tinha valor nenhum porque ninguém entendia. Então eu fiquei intrigado com essa afirmação, pelo fato de ela partir de uma professora de literatura, e a partir daquele momento eu comecei a pesquisar aqui no Brasil, vi que as pesquisas aqui não eram necessárias e fui principalmente para a Europa, Estados Unidos, para prosseguir e aprofundar a leitura e a pesquisa. E desse aprofundamento, dessa pesquisa, nasceu um livro chamado O Poema Visual, publicado pela editora Voz. Esse livro é um livro bastante amplo, à medida que ele começa com os poemas visuais antes de Cristo e vem até a década de 1990, não somente na poesia brasileira, evidente, mas percorrendo os poetas gregos, latinos, franceses. É um livro realmente que tem uma visão global da poesia visual no mundo todo, inclusive poemas hebraicos, chineses e assim por diante. E agora, depois de fazer mais de 10 anos que esse livro foi lançado, eu resolvi me deter em um poeta em particular, e para esse objeto de estudo eu escolhi a poesia do poeta Antônio Miranda, que é uma poesia extremamente forte, uma poesia que tem um conteúdo e as imagens extremamente fortes e que se encaixam no que hoje se chama de semiosfera do poema, semiosfera da poesia, e ele vai mais além à medida que ele pega esses poemas e transforma-os também em ciberpoemas, que ele chama de ânima, verbo e visual. Então nasceu esse livro, que analisa a sua poesia e visa a oferecer ao leitor detalhes que passariam despercebidos se a pessoa não tiver um determinado conhecimento, uma determinada iniciação para esse tipo de leitura. Porque o poema visual se centra sobre N símbolos que percorrem toda a trajetória cultural da humanidade, e o bom poeta, e ele é um grande poeta, ele explora esses elementos, esses simbólicos, que vão desde a cabala, mandala, e a elementos composicionais da cultura, por exemplo, os elementos água, terra, ar e fogo, símbolos cristalizados, por exemplo, nas religiões, principalmente a católica, e a partir então desses símbolos ele compôs o livro. E ele compôs os poemas dele, e eu compus o livro, que tem como parte, capítulo 1º, portanto, o título de Bustrofedon e Modernofedon, que é exatamente uma leitura de um poema, o livro se compôs a partir de um poema grego, para mostrar como que o poeta Antônio Miranda modernizou essa técnica que já existia, que consiste em
compor o verso da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, né? Que é o que se chama de bustofeno, como os bois fazem ao ararem a terra, evidentemente que guiados pelo homem. É um movimento de ida e volta. Ou, segundo o poeta que compôs o poema grego, a movimentação que o rio faz em sua trajetória até chegar ao mar. Então esse é o primeiro capítulo em que eu analiso vários poemas dele. Um se chama Bustofeno, ou Bustofedicamente, e a partir daí há outros poemas em que ele segue a mesma técnica. Então eu procuro fazer essa análise e mostrar como que ele, ao seguir essa técnica, ele fez com que ela passasse da antiguidade para a modernidade, uma vez que a arte é sempre um processo de ir e vir, um processo de voltar ao ontem e fixar-se no hoje para se lançar para o futuro. O segundo capítulo se chama Anima Verbi Visual. É um capítulo em que eu analiso os poemas impressos ou pintados em pinturas e que foram transformados em poemas móveis, por isso Anima. Eles são poemas móveis transformados em imagens cibernéticas, que podem ser lidas pelos vários links, nos vários links que constam de cada poema. E, finalmente, o terceiro capítulo se chama Artifício, Artefactum, em que é um poema que ele fez ainda jovem e que o inspirou a escrever um livro de poemas visuais e haikais extremamente modernos, ao ponto de ele compor um poema haikai com uma única palavra, e essa única palavra, aparentemente sem maiores pretensões, se reveste de uma profundidade simbiótica, semiosférica, semântica incrível. Então, é um capítulo que encerra o livro e que é realmente profundo. O livro também tem uma apresentação de um brasilianista famoso, que é professor da Universidade de Nápoles, Giovanni Ricciardi. Ele deu o título à apresentação de Um Lance de Dardos, né, que por esse título o leitor pode perceber, né, a ligação entre o moderno e o antigo, né, se lembrar os lançamentos de dardos na cultura grega, né? E a orelha foi feita pela professora Maria Adélia, uma professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é especialista em literatura comparada e comparada com as artes visuais. Então, ela imprime exatamente na sua orelha, ela fala exatamente desse aspecto de união entre o verbal, o visual, através da composição que compreende, da composição visual, que compreende também
a pintura e outros elementos, né? Por exemplo, no caso dos poemas analisados, o poema Amor, que é um poema verbi-voco-visual, e poderia também picto-verbi-voco-visual, né? Porque a pintura também faz parte da composição do poema. E esse livro tem outra finalidade importantíssima, porque ele será lançado na segunda Bienal Internacional de Poesia de Brasília, em setembro. E acredito que em um acontecimento tão importante da poesia, um livro que fale da poesia de maneira profunda se calha bem deste evento.